Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos no primeiro episódio aqui dessa nova temporada de 2025 do Despluga Podcast. Eu tenho certeza que você estava com aquela saudade, né, de saber, né, e conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Eu tenho uma notícia para passar para vocês. Estamos com um cast aí de convidados top para que vocês possam acompanhar de qualidade, informações e conhecimento aqui, gente, porque o Despluga Podcast é mais que um podcast. Aqui você vai agregar valor por meio do conhecimento. Eu já convido todos vocês a curtir, comentar, compartilhar e não se esqueça, se inscreva aí no canal, o dedo não vai cair, pode ir lá, se inscreva no canal e ajude essa comunidade do Despluga Podcast crescer mais aí. E eu tenho uma notícia a passar para vocês. Logo eu vou apresentar aqui para vocês os meus convidados, porque um deles veio de longe, mas ao mesmo tempo está perto. E vocês vão entender o porquê disso. E a outra é uma convidada super especial que está aqui pertinho da gente. Tem o seu programa aqui no Despluga Podcast, que eu vou apresentar para vocês também. Mas antes disso, antes de começar esse grande papo aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, eu tenho que falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridaf. Se você quer presentear aquela pessoa amada, seu pai, sua mãe, esposa, marido, que seja, gente, papagaio, cachorro, enfim, vai lá, @ideiasdemaridaf, e você pode solicitar ali o seu presente confeccionado, para que você possa presentear essa pessoa amada. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Eu estou um pouco nervoso, gente. Por isso que eu estou até falando um pouquinho rápido aqui, porque a presença dessas duas pessoas que eu vou apresentar a vocês aqui, eu me sinto honrado, muito honrado mesmo pela presença de vocês. E estamos hoje aqui com Joel. Vou falar Joel agora, mas é Ioel. Falei certo? Isso. Ioel Belmonte, certo? Belmonte. É isso aí. E a nossa querida amiga aqui, a Helena Oliveira, da H-Tour Viagens, né? Que apresenta aqui o programa da H-News aqui no Despluga Podcast. Você pode ir lá e se inscrever no canal dela também. É uma honra recebê-los vocês aqui no primeiro episódio de 2025 do Despluga Podcast. E eu já queria aqui passar a fala para que vocês possam se apresentar um pouquinho. A Helena já é de casa, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre os novos projetos que estão surgindo aí, a parceria aí que você tem também com o Joel em relação ao turismo, que hoje tem muito assunto para falar, né? Então eu vou passar primeiro para o Joel, pode ser, Helena? Claro. Nós somos da casa, a gente passa a palavra aqui para ele. Fica à vontade aí. Obrigado, Silas. É uma honra estar aqui hoje, estar com você, com a Helena, enfim, com todos os amigos aqui nesse podcast tão importante, né? E estamos aqui, eu sou guia em Israel, né? Sim. Já há alguns anos, né? E estamos aí prontos para receber os grupos brasileiros, a gente falar um pouco de Israel, da situação de Israel, enfim, o que você quiser saber, você pergunta que a gente vai... Show de bola. Vai ter muito assunto, né? Tem muito assunto. Vai lá, Helena, fica à vontade. Pois é, eu já sou de casa, né? Helena Oliveira, que é apresentadora do H-News, e também tenho a agência de viagens, né? Sim. Com a qual eu faço uma parceria muito boa com o Ioel, e a gente leva as caravanas a Israel. A última caravana que eu levei foi em 2019, quando eu conheci esse guia lá em Jerusalém, lá em Israel. E agora estamos retomando as nossas caravanas à Terra Santa. Então, você que tem o desejo de conhecer a Terra Santa, Jerusalém, o Mar Morto, a Galileia, andar por onde Jesus andou, fica ligadinho aqui, assiste até o final, que nós vamos ter muito conteúdo, muita informação para vocês. Oba, eu quero ir, hein? Já coloca meu nome aí nessa caravana que eu estarei lá. Quem vai mais? Leia, Viviane. As meninas estão aqui ajudando a gente na parte técnica aqui de mídia. Eu quero ir, Helena, hein? Quando começar essa caravana, eu quero o primeiro nominho. Tá quero bom, estar lá. Já tá com seu nome na lista. Vamos lá? Vamos conversar? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu gosto, estou aprendendo a amar. A Helena, quando fala sobre o assunto, os olhos dela brilham quando se fala de
turismo, Sim. né? E estamos aqui, né, diante do Joel, que é guia turístico ali em Israel. Sim. E a primeira pergunta, né, que eu queria iniciar esse bate-papo é como que está funcionando, né, o turismo em Israel em meio ao conflito, né, em meio à guerra. As pessoas às vezes até possam se sentir inseguras, mas você pode trazer à luz aí para que as pessoas não tenham esse receio, né, de ir em uma caravana a Israel. Pode falar a respeito. Ok, Silas. Como que está o turismo hoje? O turismo está retomando, está reiniciando, está recomeçando. Tá? O turismo ele parou no dia 7 de outubro, logicamente, de 2023, que foi o dia do ataque, né, que Israel sofreu pelo grupo terrorista Hamas. Inclusive, eu estava guiando um grupo naquele dia. Sim. Um grupo de brasileiros, 57 brasileiros. E aí interrompeu, né, do dia 7 de outubro até mais ou menos, de 2023, até mais ou menos abril, maio do ano passado, 2024. Sim. Tá? E aí já retomou. Então, não é que está retomando agora. Já retomou o ano passado. 2024, eu recebi 7 grupos brasileiros. Olha, que legal. 7 grupos. Tá? Maio, abril, maio, junho, julho, até um mês atrás, antes de eu vir para o Brasil, menos de um mês, eu estava guiando grupos brasileiros lá. Sim. Tá? Ocorre que há uma desinformação muito grande. Tá? Você tem aquilo que é mostrado na mídia, na grande mídia, né, e que assusta as pessoas. Sim. Inclusive, um dos objetivos desse nosso bate-papo aqui é exatamente explicar o que está acontecendo para as pessoas não terem medo. Entendeu? Porque Israel é super seguro. Sim. Tá? Apesar do conflito, mas tendo guerra, está tendo guerra, tá tendo um conflito. Mas Israel em si é um país muito seguro. É o maior, assim, né, que tem tecnologias de defesa. Exatamente. A gente pode explicar um pouco mais sobre isso, mas eu me sinto muito seguro em Israel, morando em Israel. Tá? Sim. É difícil a gente comparar Israel com o Brasil, né? Porque Israel é pequenininho, Israel é menor do que o menor estado brasileiro. Sim. Israel é menor do que o estado de Sergipe. Isso aí todo mundo sabe, né? Muita gente fala isso. Então todo mundo sabe que Israel é bem pequeno. Não dá para comparar com o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Sim, verdade. Tá? Mas em termos de segurança, tá? Israel é mais seguro que o Brasil. Sim. Eu falo isso até com tristeza porque eu sou brasileiro também. Eu sou israelense, eu sou brasileiro. Né? Eu não gostaria que o Brasil fosse tão inseguro como tem sido. Hoje você reside lá, né? Eu moro em Jerusalém. Certo. Eu moro em Jerusalém há 8 anos. Legal. E você, Helena, em relação a essa questão das caravanas, porque você geralmente monta as caravanas para ir a Israel. Isso. Quais são as principais dúvidas que esses turistas, né, têm em relação quando se fala de montar uma caravana para Israel em meio à guerra? As pessoas têm demonstrado muito receio, medo. Como que está sendo isso? Então, essa é a nossa dificuldade hoje, e esse podcast é exatamente para isso, né? Como já foi falado aqui, da gente conseguir diminuir ou tirar o medo, porque Israel é um estado muito seguro, como o Joel acabou de falar. Então, eu comecei as caravanas em 2012, e aí tudo bem, né? Até 2019, foi a última vez que eu fui, e aí veio pandemia. Então, já ficamos aí, aquele período, sem levar as pessoas a Israel, e todo mundo com muita vontade de ir. Os grupos que não saíram por conta de pandemia, então, a expectativa era, acabou a pandemia, vamos para Israel. Eu estava com um grupo montado, pronto, saindo para lá já, né, finalizando o grupo, e aí vieram os conflitos, né, 2023, então a gente, aí não voltamos, 2023, a expectativa agora é retomar. E já foi retomado, como já foi dito desde o ano passado. Mas quando as pessoas, eu posto alguma coisa e falo, pessoal, Israel, caravana Israel, já estou tentando trazer de volta as caravanas, as pessoas se manifestam muito assim no direct, mandam WhatsApp, é meu sonho, eu quero ir. Helena, quando que é essa caravana? Eu quero muito ir, mas está em guerra, está em conflito, mas agora não é o momento, então agora a gente não vai, a gente quer, mas não vai. É como o Joel está aqui no Brasil, né? A gente já tem uma parceria no turismo lá em Israel, eu falei, Joel, vamos esclarecer isso, e ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Inclusive, falando da segurança, a gente bateu um papo aí esses dias, e aí ele me falou que um casal até foi separado, porque ia o marido e a mulher para Israel, na caravana recente.
E aí ele vai até falar qual foi esse grupo aí. E aí o esposo falou, não, eu não vou, tá em guerra e tal. O que a gente vê no noticiário, né? A mídia passa terror, né? Sim. Então ele não foi e a esposa corajosa foi, Foi. né? E de lá ela fez uma chamada de vídeo, uma ligação pro esposo e colocou o Joel para falar com ele, né? E ele falou pro Joel, ele vai falar melhor do que eu, né? Ele conversou com ele. Mas ele falou assim, essa minha esposa é maluca, que foi para Israel nesse momento. Aí ele falou assim, ó, ela tá mais segura aqui do que aí no Brasil. Então, acho que isso é um fato muito esclarecedor, né? Que as pessoas têm que saber disso. Sim. Que tem a região que está mais, né, vulnerável. Sim, e tem até a nossa, que é onde o Joel guia, né, os caminhos por onde nós andamos ali, que não tem realmente nenhum risco, de verdade, nenhum risco. Eu estive lá em 2012, é um local que sempre viveu em guerra, né? Sim. Então, isso não é novidade para ninguém. Verdade. Quando eu fui em 2012, tinha caído, inclusive, um míssil em Jerusalém, né? E aí as pessoas, você vai, Helena, que absurdo, uma semana antes da minha viagem. Minha primeira viagem para Israel. E eu fui em um lugar de paz, andei por todo canto, e continuei indo, né? A última foi em 2019, sem nenhum medo. Aliás, você chega lá, você se sente assim, tão em paz, tão longe de tudo, que você esquece guerra, esquece conflito, esquece tudo. Você está realmente ali conectado, né? Com a história, com a religião, com os lugares para onde você vai. É um sonho, É um sonho realizado. Então, assim, eu estou aqui para reforçar, né? E para formar as caravanas de quem quer ir e tem esse sonho. Então, gente, assim como eu vou apontar o dedo para você que está nos acompanhando. Assim como você vai terminar esse episódio aqui, correr lá no direct da Helena, que vai estar passando aí. Gente, vou até falar do seu Instagram, @HelenaHtour. Mas aí você coloca o @HtourViagens. HtourViagens. Entra lá agora, @HelenaHtourViagens. Você tem que ir lá e você vai falar com a Helena e vai falar, Helena, eu quero ir para a próxima caravana a Israel. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse senhor com certeza se arrependeu depois que viu a esposa lá, né, Joel? Conta aí essa história. Não, Silas, muita gente, praticamente todo mundo do grupo, porque eu entendo a situação, a família fica preocupada aqui. Sim. Entendeu? Até por desconhecer, né? Desconhecimento. Isso é a importância do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Tá? Aquilo que eu falei, Israel está muito longe do Brasil. Tá? A distância é imensa. Sim. Tá? Tudo bem, você pode dizer, hoje tem internet, tem isso, tem aquilo, tal. Mas a desinformação é muito grande. Sim. Você não imagina as notícias que a gente vê sendo veiculadas aqui no Brasil, nós lá em Israel ficamos chocados. Sim. Nós brasileiros. Né? Isso é um país multicultural. Israel tem brasileiro, tem americano, os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro e voltaram para a terra de Israel. Sim. Mas nós, brasileiros, que entendemos o português e que acessamos as mídias aqui e tal, a gente fica chocado com o que aparece aqui. O terror vende, né? Vende. Exatamente. É terrível. Por quê? Porque as pessoas não têm a obrigação, e até pela distância, nós estamos falando, de conhecer a geografia. Por exemplo, quais são os países que fazem fronteira com Israel? A pessoa não sabe. Sim. Tá? No norte, o Líbano, nordeste, a Síria, a Jordânia e o Egito são os 4 países que fazem fronteira com Israel. Uhum. Tá? 2 desses países têm acordo de paz, tem embaixada, né? que é o Egito, em 1979, Sim. e a Jordânia, em 94. Sim. Acordo de paz, normal. Nós não temos problema nenhum nessas fronteiras. Tanto é que muitos grupos chegam pelo Egito. Sim, e a gente passa ali, né? Perto da Jordânia, né? Na Jordânia. Muitos grupos, uma opção é chegar pelo Egito, chegar pela Jordânia. Sem problema. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, o conflito, ele é localizado. Uhum. Ele é na faixa de Gaza. Sim. Né? Depois pode até mostrar, tentar ver um mapa aí. É na faixa de Gaza e no norte de Israel. No extremo norte de Israel. Tá? Israel é longitudinal, é um país comprido, né? Mais ou menos como se fosse Chile, tá? Então na fronteira norte, tá? E a sudoeste de Israel. Então é localizado, o conflito é localizado. Uhum. Agora, os locais turísticos, segurança total. Segurança total. Jerusalém. Né? Caminha por lá, a mesma coisa de não ter guerra, né? Não, você não tem noção. A paz, tem né? notícia de guerra quando a gente Tem está lá. notícia. Tá? Então, Jerusalém, Tibérias, Cafarnaum, os lugares bíblicos onde os grupos vão. Tá? Sim. Perfeito, normal, tudo funcionando normal. Entendeu? E aí, nos grupos, as pessoas que foram tomam um choque. Uhum. Poxa, Joel, Cadê a guerra? onde é que é a guerra? Eu falei, Sim. calma, gente, está tendo um conflito.
Mas nós não vamos lá para a faixa de Gaza. Sim. Nós não vamos para a fronteira com o Líbano. Tá? Sim, verdade. Então, aí eles começam a mandar foto para os familiares que ficaram. Eu falo assim, os familiares estão aqui apavorados. Não, isso é sério. Isso é real mesmo. As pessoas vêm, olha, meu filho, minha filha, meu marido está preocupado. Se volta ou não. Está desesperado. Eu tenho que mandar mensagem. Tá? Aí eu falo assim, manda uma foto aqui de onde nós estamos. Aí as pessoas, os familiares que ficaram aqui, os brasileiros, familiares desses que estão lá, que ficaram aqui, entram em choque. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem? Que lugar maravilhoso é esse? Poxa, onde é que é a guerra? Olha só, onde é que é a guerra? Falta de informação. Falta de informação. Por quê? A grande mídia, quando coloca a imagem de um bombardeio no Líbano, na Síria, fala que é Israel. Ou em Gaza, fala. Não é que fala, e mostra aí. Dá a entender. Guerra em Israel. Fala Sim. assim. Tem nada de guerra em Israel. Isso não é Israel. Isso é em Gaza, isso é no Líbano, isso é na Síria. Olha só a importância da comunicação, né? Exatamente. Então, hoje, nós podemos até, a Helena também é uma excelente comunicadora, a importância do nosso papel, né, Helena, como comunicadores, de trazer a informação de forma certa, correta, e para que isso alcance as pessoas. E assim, graças a Deus, né, podemos agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui, com uma pessoa que vive lá, é um guia turístico, está vivenciando tudo que está acontecendo lá e é brasileiro. Então conhece muito bem o que acontece nas grandes mídias aqui, infelizmente, do nosso país. Mas nós estamos aqui hoje no Despluga Podcast para trazer essas informações a vocês, né? Informações verídicas. Essa é a verdade, né? Tem que ser, de fato, desmistificado isso, né, Joel? O fato, né? Aquilo que está acontecendo e que, por vários fatores, como nós falamos, geografia, distância, as pessoas... Sim. Né? Às vezes a pessoa não tem interesse, né? E não tem tempo. Sim. Né? Vamos pegar um profissional liberal, um médico ou um advogado. Ele está tocando lá o escritório dele, ele está atendendo os pacientes dele. Ele não tem tempo de parar para... Peraí, deixa eu estudar geografia. Deixa eu estudar um pouquinho o básico. Não estou falando um básico de história para saber o que está acontecendo. Sim. Ele se alimenta daquilo que está lá na grande mídia. Sim. Entendeu? Que é... E acaba se tornando verdade, e não é a verdade. Exato, e não é a verdade. Que é impacto, né? Grande mídia trabalha com impacto. Sim, verdade. É o bombardeio, é a guerra. Guerra em Israel. Aí mostra as fotos, os vídeos, as imagens. Está tendo guerra, não exatamente. Ou seja, a pessoa não tem culpa, ela não tem tempo, enfim, ela está cuidando dos pacientes, está cuidando das suas causas na justiça. Né? Esse que é o problema, entendeu? Da importância. Eu quero até agradecer, viu, Helena, a você, ao Silas, por ter essa oportunidade, para a gente mostrar. Sim, né? Com certeza. Os nossos irmãos brasileiros, eu como brasileiro e como israelense, gente, não é assim. Sim. Como você até falou, né, Joel? Assim, tudo bem, as pessoas não são obrigadas a conhecer a geografia de Israel, mas as pessoas merecem receber informações corretas, né? E esse é um grande papel que nós, como comunicadores, temos de trazer isso. A Helena é comunicadora e também trabalha com turismo, e já né, Helena? Israel, né? E já esteve em Israel. Então, assim, para você, Helena, hoje vamos ter que montar uma campanha aí para poder levar essa informação aqui do podcast e tudo, para que as pessoas possam receber essas informações que, né, o Joel está passando, para que grupos possam ir, né? Exatamente. Qual o desafio que você vê agora, Helena, aí para que a gente possa ter essa tomada e levar um grupo aí para Israel? O desafio é esse mesmo, é desmistificar essa situação, né? Sim. Então, aproveitando aqui a vinda do Joel, porque eu estou desde que Israel está aberto, pós-conflitos, né? E logo não demorou muito, né? Logo depois dos conflitos, praticamente não parou, né, Joel? Não. O turismo lá. Israel nunca fechou. Nunca fechou. E ele me falava isso, a gente conversa bastante, ele me manda notícias de Israel. Vídeos, fotos. Né? Vídeos, fotos. Então a gente está sempre em contato. Ele, olha, Helena, está aberto. Israel está recebendo grupos normalmente. Eu falei, é verdade, Joel? Ele é verdade. Eu falei, então tá. Vou tentar então fazer uma caravana. Não consigo, porque o brasileiro está aqui recebendo as notícias da grande mídia. Da grande mídia.
Sim. Então a gente está com essa dificuldade. Esse é o grande desafio, formar grupos hoje para Israel. Então nada melhor do que esse momento, esse bate-papo, e ter o Joel aqui, né? Sim. Muito bom ele estar aqui logo nesse começo de ano, para a gente ter 2025 aí com Sim. muitos grupos indo a Israel. Muitos grupos e realizando sonhos, né, gente? Exatamente. Porque, de fato, eu quero falar com você novamente, gente, porque eu tenho esse sonho. Quando falo de Israel, eu fico, meu Deus, eu tenho esse sonho de pisar naquela terra, a terra onde Jesus, né, passou. E tem muitas histórias ali em Israel. É algo assim que eu até achei interessante. Eu estava conversando aqui nos bastidores com o Joel, que eu achei muito interessante a frase dele no Instagram, né, que fala, onde a história se conecta, é mais ou menos assim, onde a história, o passado se conecta com o futuro. Entende? E nós que somos, né, cristãos, o Joel até falou, o maior público que ele recebe hoje lá são de evangélicos e tal, de cristãos que tem essa fé, né? Eu, como cristão, estou falando agora como o Silas cristão, gente. Eu tenho essa fé e essa expectativa, né? E eu gosto muito de estudar e ver essas questões de Israel. Então, quando a Helena falou que ia trazer o Joel aqui, guia turístico de Israel, eu falei, vamos encontrar na agenda aqui para a gente já gravar e trazer essas verdades. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão mesmo de Israel. Pronto, montou a caravana, chegou lá. Você como guia, quais são as principais dúvidas, curiosidades que os turistas, né, as grandes caravanas têm ao pisar ali em Israel, João? Silas, a viagem a Israel, como você falou, né, eu costumo dizer para os grupos, quando eu recebo o grupo, eu falo assim, olha, pessoal, Israel não é melhor nem pior do que nenhum destino. Sim. Né? As pessoas viajam, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para Nova Zelândia, vão para a Austrália. Eu falo, não é melhor nem pior, mas Israel é diferente. Uhum. Tá? E é único. Sim. Por que Israel é diferente e é único? Porque Israel é o berço da nossa civilização. Sim. Ocidental. A nossa civilização ocidental, ela é judaico-cristã. Sim, verdade. A origem está lá. Tudo nasce lá. Né? Eu costumo dizer assim, olha, quando eu estou no ônibus lá com os turistas, eu recebo, vocês estão aqui por causa de uma pessoa. Que pessoa é essa? A maioria sabe, né? Porque conhecem a Bíblia. Sim. Israel é a terra da Bíblia. Sim. Então, nós estamos aqui porque um homem, uma pessoa acreditou que é Abraão. Uhum. Ele recebeu um chamado, ele Sim. cumpriu, ele veio e daí começa toda a história. Sim. Tá? Então, assim, as pessoas, lógico que tem muitas dúvidas, né? Mas as pessoas também conhecem a Bíblia. Sim. Israel é a terra da Bíblia. Uhum. Tá? Então, qual que é o nosso trabalho lá como guia? É a gente conectar. Entendeu? Aquilo que, o background ali, aquilo que as pessoas já sabem, Uhum. porque leem a Bíblia, porque conhecem a palavra, têm a sua fé, a gente conectar com a geografia, com a história, entendeu? Com a arqueologia. Sim. Entendeu? Então, isso dá essa ligação. A gente vai fazer um link de todos esses aspectos. E os olhos vão brilhando, as pessoas choram, se emocionam. Tá? E eu me emociono também. Tá? Sim. Porque mas você está guiando muito tempo, muitas vezes. Você vai nos mesmos lugares. Eu não vou nos mesmos lugares, tá? Porque Israel tem mais de 500 sites para serem visitados. Sim. Tá? Então, mesmo que já veio eu já fui uma única vez, tá? Tem que ir uma segunda, tem que ir uma terceira. Sim. Porque numa vez só não dá. Tá? Meu Deus. Mas, eu estou até emocionado, gente. Mas eu digo assim, que se você puder ir pelo menos uma vez, sim, já é um dos maiores investimentos que você faz na sua vida. Sim. Verdade. Que você vai colher frutos. É uma semente que você planta. Não, algo que você falou e muito interessante, que por isso que eu até me emocionei quando você falou sobre a questão de se conectar com a origem, né? Exatamente. A nossa origem, onde ali em Israel está de fato a origem da nossa fé. Exatamente. Né? Daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos como sentido de existência. Uhum. Isso nos liga muito. Helena, vamos lá. Você já foi a Israel, né? Inclusive, tem um fato muito curioso sobre a Helena, Joel. Talvez, não sei se você sabe disso. Ela está até eu sei. Ela está até preocupada com o que eu vou falar. Mas eu vou ter que falar aqui, Helena. A Helena, ela recebeu uma chamada ao turismo no Mar Morto. Sim.
né? Então, Verdade. compartilha sobre essa experiência, Helena, e como foi para você quando você pisou ali na Terra Santa. Conta aí pra gente. É verdade, Silas. Trouxe a memória, né? Sim. Eu acho que eu já contei isso pro Joel, certamente, né? E o Joel viu a minha emoção quando eu estava lá em Jerusalém, quando ele pegou o grupo que eu estava guiando, de 23 pessoas, e acho que ele viu o meu encantamento. E isso nos ligou muito, até porque antes de falar da minha experiência lá, do meu chamado, o Joel é um dos guias mais requisitados de Israel. Os grupos que vão com o Joel, depois voltam e falam aqui que foi bom, que é seguro, que é uma viagem segura. E para quem não foi que quer ir, eles falam, mas tem que ir com o guia que eu conheci lá. Então, as agências receptivas lá em Israel... E o Joel vai já falar também, ele tem uma agência, né, agora lá também, mas as agências todas que ele atende, fala assim, o grupo vem, mas todo mundo quer o Joel. Então ele vai ter que se desdobrar aí, muitos, porque ele é um guia muito querido, e assim que nós começamos... E tem muito conhecimento, viu? Muito conhecimento. Desculpa, Helena, mas só pelo tempinho que eu conversei com ele aqui nos bastidores, eu já vi que ele tem esse conhecimento que vai agregar na sua viagem, né? Eu vou falar que para brasileiro é o melhor guia em Israel, porque é brasileiro também. Sim. Então, muito querido, e foi assim que a gente começou essa parceria, né? Desde 2019, eu espero que a partir de agora, com essa, né, com esse bate-papo aqui, as pessoas possam tirar esse medo e continuar indo, e o Joel vai nos receber lá. Mas eu, quando estive lá em 2012, pela primeira vez, tem toda uma história. Quer que eu conte a história completa ou posso resumir isso aqui? Não, pode falar sobre a sua emoção, de como que foi a chamada. Pois é, o chamado é esse. Eu fui como operadora de turismo, né? Eu não tinha agência ainda. Eu era só advogada, na verdade, e estava advogando e estava em luto, né? Minha mãe biológica tinha falecido e eu estava com uma série de situações na vida. E, enfim, apareceu uma viagem para Israel, então a gente normalmente quando está... Ou você viaja quando está muito feliz, está de férias, ou também quando está passando momentos difíceis, normalmente, né, depois de pensar na durante vida. um luto, você viaja para refletir alguma coisa. Refletir. E nada melhor do que essa viagem que eu praticamente ganhei para Israel. Sim. E fui como operadora. Só que é uma operadora familiar. Então, iria o dono da operadora e alguém da família dele, a filha, a esposa, um filho, acompanhando o grupo, que eram de 21 pessoas, esse grupo que eu fui. E aí ninguém da família pôde ir, por questões de saúde, de várias coisas, ele foi sozinho. E eu fui como passageira normal, turista normal. E aí o grupo grande, 21 pessoas para uma pessoa só guiada aqui do Brasil até chegar lá, né? E depois das dúvidas que você falou, perguntou para o Joel, as pessoas têm dúvidas desde aqui, né? Quando chega lá, lógico, fica curioso, quer logo ver, mas já sai daqui com muitas dúvidas. Cheio de dúvidas. A gente tira muitas dúvidas antes de levar a caravana, tem reuniões e reuniões explicando o destino, desde geografia até tudo, né? Para as pessoas irem sabendo para onde estão indo. Sim. Mas assim, eu cheguei lá e esse guia ficou meio difícil para ele guiar esse grupo grande, né? E um grupo muito cru, eles não falavam idioma, não falavam inglês, não sabiam muito... viajantes de primeira viagem, digamos assim, indo para Israel, uma viagem internacional. E eu acabei, como eu sempre viajei muito, né? A vida inteira, já nasci viajando, quase nasci dentro do avião. Sim. Então, eu ajudei muito ele a guiar o grupo, desde a saída do Brasil até Jerusalém e tudo, né? E fizemos toda aquela peregrinação, porque é uma peregrinação, né? Nós somos peregrinos lá, acorda cedo, o dia inteiro, vendo muita coisa, como o Rogério falou. Entra na história, né? O povo de Israel. Falou, é muita coisa para ver, não dá numa viagem só, tem que voltar. Então a gente naquele ritmo, mas quando chega no Mar Morto, é um local para descansar. O pessoal quer flutuar lá, que não afunda e não sei o quê. Então tem um dia ali podemos falar de relax, assim, né? O pessoal fica mais tranquilo, mais livre, né? Sem uma programação extensa ali para cumprir de visitação. E aí o dono da operadora me chamou às margens do Mar Morto. A gente tem fotos desse registro, né? Tem isso registrado em fotos, aliás. E ele falou assim, você me explica aqui, você trabalha com o quê? Quem é realmente você, né, Helena? Me conta aí sua história. Eu contei tudo que eu estava passando. E ele, mas você leva muito jeito para o turismo, porque você não trabalha com turismo. Agradeceu que eu ajudei o grupo, né? Que sem mim, ele não sabe como é que ia fazer aquilo ali. E aí eu falei, eu sou advogada. Mas eu já tive uma experiência anterior com turismo, lá bem atrás, né? Trabalhei 2 anos e meio numa agência, na verdade, depois eu fui para a advocacia e outras áreas. Mas aí ele viu a minha disposição... Potencial. E ficou 2 anos, de 2012 até 2014,
pegou meu contato, né, obviamente, e ficou 2 anos ali, Helena, abre uma agência, vem para o turismo, eu tenho uma operadora, você abre uma agência para vender para mim, nas caravanas, os pacotes, e acompanhar, eu quero que você vá acompanhar. E em 2014, finalmente, eu abri a agência de viagens. E assim hoje, nasceu, né, Helena? Assim nasceu a agência de viagens, que até hoje eu estou no turismo. Você tem que postar, Helena. Inclusive, deixei de advocacia, postar, né? Foto onde tudo começou. Não, eu fiz transição de carreira e não advogo mais e trabalho e vivo só do turismo. E quero muito voltar a esse destino, levando pessoas que têm esse sonho. Olha aí, é realização de sonhos, né? O turismo nada mais é do que realizar sonhos. E o chamado às margens do Mar Morto, eu acho que eu não posso deixar de lado, né? Dizer não. Existe um propósito para isso. Né? Ainda conhecer o Joel aí, pronto, né? Não, a gente estava conversando aqui nos bastidores com o Joel, e só por esse curto espaço de tempo aqui que a gente estava conversando, a gente consegue ver a seriedade, ver o amor que você tem, né, por Israel, e é conhecedor da história, é judeu, né, conhece bem a Bíblia, conhece a geografia, a antropologia, entende? Então, assim, eu até falei sobre a questão da frase dele no Instagram, né? Então, até entra na questão futura, né? Escatológica. Então, assim, nós temos essa esperança e expectativa, né? Então, quando, por exemplo, começaram os conflitos com Israel, a primeira coisa que surgiu aqui no Brasil, principalmente nas redes sociais, foi: Jesus está voltando. Tem toda a questão escatológica, né? Aí tem aqueles que acreditam em questão de tribulação, pré-tribulação, enfim, aí já é outro assunto. Mas eu achei muito interessante porque ele trouxe essa bagagem de conhecimento. Então, quando a Helena, gente, fala sobre a caravana, de ir e ser guiado por uma pessoa experiente, que conhece muito bem a história ali, eu tenho certeza que isso vai enriquecer ainda mais a viagem, né? Com certeza. Joel, vamos lá. Quando você está guiando os grupos lá e tal, obviamente você traz todo o conceito, toda a história, questão cultural também lá. Sim. E algo que eu até compartilhei com você, a nossa visão ocidental é muito limitada, né? O que você traz, assim, que as pessoas ficam até meio que chocado com a informação por não conhecer? O que você pode trazer? A nossa cultura ela é greco-romana, né? Sim. Nós herdamos, né, dos gregos, dos romanos, principalmente, a questão cultural, a questão do aprendizado, né? A questão do professor, do mestre, do aluno, né? Aliás, a palavra aluno é alumne, né? É desprovido de luz, né? É aquele que está recebendo, né? E na cultura judaica é totalmente diferente. Sim. Tá? A cultura judaica ela estimula o questionamento, sim, a dúvida o tempo todo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, na cultura greco-romana você tem uma dúvida e o mestre ele já dá aquela resposta pronta para o aluno. Inquestionável. Porque o aluno é um desprovido de luz. Sim. Alumne. Né? E o mestre é aquele que sabe tudo. Tá? Então fica assim, uma coisa pronta, que é entregue para a pessoa e que a pessoa tem que aceitar aquilo como verdade. Tá? Na cultura judaica, não. É o contrário. Tá? O discípulo ele pergunta para o mestre e o mestre ele não responde. Ele responde com outra pergunta para fazer você raciocinar. Sim. E encontrar a resposta. Tá? Então, isso é o principal. Quer dizer, é muito mais do que você dar respostas prontas, é instigar a meditar, a mente da pessoa, com base naquele background que ela já tem, e com aquilo. Aí você vai dando aquelas informações, aqueles pedacinhos de informações, sim, entendeu? Para que ela raciocine e que ela chegue às suas conclusões. Não adianta eu falar algo, né? Como uma coisa pronta. Você está falando aí de escatologia, de teologia, né? Isso envolve interpretação. Sim. Isso envolve o background que você tem, aquele conhecimento anterior. Sim. Tá? E você tem que construir isso em cima daquilo que a pessoa conhece. Sim. Tá? E colocando as informações. Então, eu como guia, eu tenho que ter um conhecimento do grupo, é um grupo, né? Mas também das pessoas.
Você estuda o grupo que você vai receber? Sim, sim. Que bacana. Esse é um grupo evangélico, um grupo católico, um grupo, né? Judaico. Eu tenho que saber o que as pessoas sabem, tá? Sim. Isso é importante. Sim, então, legal. quando a gente começa a guiar, a gente tem que ter um bate-papo aí, ali no ônibus mesmo, eu já vou perguntando, por exemplo, olha, quem que já veio em Israel? É a primeira vez? É a segunda vez? É a terceira vez? Quem que nunca veio? Tá? Porque você tem que atender essas pessoas. Sim. Tá? E assim, da melhor forma possível, né? Da melhor forma, porque não adianta eu jogar um monte de conhecimento que a pessoa não vai absorver. Sim, verdade. Entendeu? Então, porque é muita informação, Silas. Sim. Você não, eu imagino. Você tá falando aí, tá vendo aqui, recebe gente do mundo inteiro. Ou seja, cosmovisões de diferentes lugares. Então, assim. Exatamente. Helena, um tanto de conhecimento que esse homem tem, assim, né? De visões de mundo mesmo. Porque não adianta eu ali como guia falar só de história. Sim. Falar só de arqueologia. Tá? Falar só de geografia. Meu Deus, gente. Se eu não conectar isso, Sim. as pessoas não vão ter capacidade de conectar, de fazer essa conexão. Sim. E elas vão esquecer. Sim, verdade. Não vão entender muito, vão entender aquilo um pouquinho ali. E quando chegarem aqui, vão esquecer. Sim, verdade. Tá? Então a gente tem que fazer um filtro no sentido de mostrar aquilo. Eu sempre guiando, eu falo isso, por exemplo. Vou dar exemplo aqui, tá? Eu estou no Monte das Oliveiras. Você conhece muito bem. Sim. Tá? E eu falo assim, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, um dos principais montes de Jerusalém. É um monte que eu estou usando ele como exemplo porque conecta o passado. É o Monte da Promessa. Tudo aconteceu ali. Tudo aconteceu ali. Jesus passava ali o tempo todo, durante a vida dele, 3 vezes por ano ele passava por ali. Né? O presente, que é nós estando ali, e o futuro, a consumação dos séculos. Sim. Tá? Vai ser ali. O Messias volta ali naquele lugar. Ele subiu aos céus e vai voltar ali. Então eu preciso fazer essas conexões com as pessoas e com a geografia. Tá? Não só do Monte das Oliveiras, mas a gente vai estar olhando para o Monte Sião e vai estar olhando para o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, que são os 3 principais montes. Então eu falo assim para o pessoal, informação que você não pode esquecer nunca mais. Os 3 principais montes de Jerusalém. Monte das Oliveiras, que é esse que nós estamos agora aqui. Monte Moriá, que é esse que você está vendo aqui, bem na frente, e um pouquinho à esquerda aqui, esse é o Monte Sião. E esses 3 montes se conectam, né? A história da humanidade se conecta. Exatamente, e eles se conectam. E aí eu faço essa ligação, essa conexão de uma forma simples que todo mundo entende. Sim. E que ela não vai esquecer. De forma que quando ela chegar aqui no Brasil, é uma outra coisa interessante que eu sempre falo, pessoal, essa viagem, ela começa, mas ela não termina. Sim, meu Deus. Eu preciso ir a Israel. Urgente, eu preciso ir. Entendeu? É uma viagem. É por isso que eu falo, não é melhor nem pior do que lugar nenhum. Mas é diferente. Mas é diferente. Meu Tá? Deus. Porque ela começa, você vai para Nova Zelândia, vai para a Austrália, tá? Ela começa a viagem e termina. Você pega e volta para o Brasil, volta para... Empolgado, posta as fotinhas ali legal, e tal. Eu gostei muito do Canadá, gostei dos é. Estados Unidos, eu gostei da tal, legal. Mas ela termina, ela tem um final. Israel não. Ela continua. Porque faz a pessoa refletir. Faz a pessoa refletir. Faz a pessoa ir nas raízes e até a questão da fé. Existe um ditado, né, que diz assim, se você não sabe, não conhece o teu passado, você não sabe onde é que você está agora. E nem sabe aonde vai chegar. Você não sabe para onde você está indo. Sim. Entendeu? Meu Deus. É questão das raízes. Sim. Tá? E na nossa cultura, na cultura greco-romana, a gente não tem isso. Tá? Por uma série de fatores, que não é o caso a gente discutir aqui, tá? Mas a gente não tem isso. O brasileiro, a cultura, o nosso povo, não é muito ligado no passado, não está muito interessado nisso e tal. Não gosta muito de história, tem preguiça. Entendeu? E a gente tem que suprir essa lacuna. Sim. Não gosta de história, não gosta de geografia, né? Porque muitas coisas que a gente vê lá e mostra, você aprendeu na história, você aprendeu na geografia, mas esqueceu. Esqueceu. Entendeu? Então a gente refaz essa conexão, dando um significado e um sentido para aquilo. Meu Deus. As pessoas ficam assim maravilhadas. Meu Deus. Alguns falam assim, eu aprendi isso na escola.
Aí, Quando eu estava lá e não fez sentido nenhum para mim. Agora eu estou vendo aqui. Meu Deus. Helena... O feedback dos turistas lá é muito bom também, muito interessante. Você entendeu? Porque você vê a pessoa refletindo na sua frente, né, Joel? Exatamente. O que mudou para você, Helena? Você, com a sua visão, quando você foi a primeira vez para Israel, o que mudou no interior da Helena? O impacto é essa viagem, a primeira vez em Israel. É transformadora, é uma viagem transformadora, né? Sim. Então, uma coisa que eu sempre falei, voltei falando e levo para a vida, é a interpretação, não só a interpretação, a leitura bíblica. Porque eu também sou evangélica, de berço, né? Nasci na família evangélica. E a gente lê a Bíblia ali, né? Sempre, né? É culto e tal, estudo. Então, sempre li muito a Bíblia, né? Fui criada ouvindo e lendo a Bíblia. E aí, quando eu fui para Israel, nunca mais a leitura da Bíblia foi a mesma. Meu Deus, muda tudo, né? Quando eu cheguei vai lendo, e comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus. É outra coisa, você parece estar dentro da Bíblia. Você está dentro daquela história. Eu fui nos lugares, andei nos lugares que eu sempre li a vida inteira na Bíblia. Os montes, a então, Via Dolorosa. Isso, a principal mudança para mim foi essa. Foi impactante. Eu nunca mais li a Bíblia como eu lia antes. Meu Deus. Eu preciso ir, Helena. Eu não vou cansar de falar isso, gente. É muita emoção. E aí, eu já não sei se ainda vai falar, mas eu já vou puxar aqui, porque uma comunicadora, né, acaba que quer já vontade de entrevistar também o Joel. A gente vai já mudar de lugar, viu, Cida? Você vem pra cá, vai entrevistar vocês dois. Mas o Joel já falou que ele é judeu, né? Então, ele fez o Aliá e está lá há 8 anos. E eu, como brasileira, né, já até estudei no passado na história para ver se eu acho uma raiz assim, sabe? Para eu também fazer o Aliá, eu também ir para lá, mas não encontrei ainda. Estou pesquisando a minha genealogia. Eu falei, Joel, eu acho que eu tenho alguma coisa, eu vou achar. Muitos judeus vieram, né? Sim, verdade. Para cá, né? Se espalharam no mundo todo. Então, todos nós temos lá no fundo, quem for pesquisar, às vezes encontra uma raiz aí, né? Sim. Mas aí o Joel fez esse Aliá, tá lá, ele pode explicar melhor para você sobre isso, aí deixa para você falar com ele. Mas eu, como brasileira, durante os conflitos, eu fui uma pessoa que realmente fiquei com medo também. Sim. Né? Vou confessar isso. E esse medo não existe, né? Mas naquele momento, vendo aquelas notícias, bombardeio, aquela coisa horrível, eu falei para o Joel, para você ver o amor do Joel para Israel. Estou falando isso para falar de quem é realmente esse guia. Eu falei, ele veio aqui ao Brasil, já 1 ano atrás ele esteve aqui, né? Eu falei, Joel, mas você não pensou em nenhum momento. E eu ficava mandando, Joel, você está bem? Você está vivo? E sua família? Ele sabe disso, eu ficava o tempo todo mandando notícia. Né? Aí ele demorava a responder. Eu falei, o que será que aconteceu com o Joel? Respondeu a minha mensagem. Preocupado, porque de fato a mídia mostra tudo. E quando ele veio, há 1 ano atrás, a gente sentou para conversar, eu falei, Joel, você não pensou em vir para o Brasil? Sair de lá, né? Porque estava um momento crítico. E tantos brasileiros vieram, né? As aeronaves iam buscar, trazia, a FAB e tal. Falei, por que você não volta para o Brasil? Porque ele tem família aqui também, os pais, irmãos, tal, mas ele tem família lá também, né? Então, o filho dele, ele vai falar melhor aqui para a gente, que serve lá o exército e tudo. Aí ele falou assim, não, Helena, jamais. Pelo contrário, tem muitos judeus e muitas pessoas estão voltando para cá no momento de conflito. Eu vou sair daqui nesse momento para você ver o amor dele. E existe uma profecia a respeito disso, né? Aí ele pode falar melhor sobre tudo isso. Existe uma profecia de que os filhos, né, de Judá voltarão à terra. Então eu acho que a palavra agora é com ele. Vai lá, Joel, tá contigo. Então, Silas, o povo judeu foi espalhado pelo mundo, né? Que a gente chama, a palavra é diáspora, né? Sim. No ano 132, o imperador Adriano. Né, Roma destruiu Jerusalém, aterrou, enfim, expulsou os judeus. Tá? Mas a profecia, as várias profecias, no livro de Ezequiel, de Isaías, de Zacarias, de Jeremias, diz que Deus traria o povo de volta. Sim. Entendeu? E nós estamos vivendo isso. Meu Deus. Tá? Nós estamos, quem vai a Israel vai ver o quê? Um milagre. Israel é um milagre. Eu tenho até um livro aqui que eu acabei de comprar agora, né, falando sobre isso. O título é Israel, o milagre. Meu Deus. Tá? Porque é incompreensível pelos estudiosos, pelos doutores, pelos historiadores, como que um povo, tá, foi preservado ao longo da história, sofreu tanto, foi tão perseguido por vários impérios. Né? A gente começa lá com Egito. Né? Da saída do Egito, o povo é perseguido, né?
o tempo todo. Nunca mais teve paz. Nunca mais teve Perseguido paz. o tempo todo, né? Porque depois você vem Babilônia, Sim. depois você vem os Medo-Persas, Sim. depois você vem os gregos. Alexandre o Grande dominou aquela região. Na época de Jesus, você vê o Império Romano. Sim. Roma estava ocupando ali a região. Jesus foi crucificado por Roma. A perseguição, né? Entendeu? Depois veio o período bizantino, depois veio o Islã, Sim. no ano 632. Tá? Vem o primeiro período islâmico, depois vem os cruzados. Estou dando assim uma cronologia bem geral, né? Mas está sendo bem interessante. Pode depois vem os continuar aí. cruzados, depois vem o Império Otomano, que quando a gente fala de Império Otomano é Turquia. Sim. Né? Depois você vem a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano é destruído, vem o Império Britânico. O mandato britânico começa em 1917, final da Primeira Guerra Mundial, Sim. até 1948, a independência do Estado de Israel. Sim. Israel renasce. Que foi assinado por Israel um não brasileiro. Sabia Oswaldo disso? Aranha. Sim. Oswaldo Aranha. Israel, ele não nasce, ele renasce. O moderno Estado de Israel renasce em 1948. E o povo judeu começa a voltar. Antes mesmo da independência, o que é aliar? É o povo judeu voltando para Israel. Isso. Meu Deus. O termo aliar... Estou me arrepiando aqui. O termo aliar, ele vem de um verbo chamado lalut, em hebraico, quer dizer subir. Aham. Tá? Então, aliar é voltar para Israel. É o povo judeu voltando para Israel, sabendo ou não, muitos nem sabem disso, tá? Ele está cumprindo uma profecia bíblica que Deus prometeu, por exemplo, ao profeta Isaías. Sim. O profeta Isaías viu a perseguição. O profeta viu o futuro, né? Sim. E ele viu aquela perseguição toda. Deus mostrou e abriu os olhos para ele. Às vezes eu até comento isso com um grupo, eu falo assim, pessoal, olha, isso é uma dedução minha, tá? Isaías, né? Jeremias, esses profetas, eles viram o holocausto, eventualmente viram até o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Eles podem ter visto, é dedução, tá? Sim, sim. Quer dizer que eu falei que Sim, é uma sim. dedução minha, tá? Porque profeta vê o futuro. Sim. E eles entraram em crise. Ele falou assim, o Senhor vai acabar com o seu povo. E Deus fala para eles, calma, realmente eles vão ser espalhados, mas um dia eu vou trazê-los de volta para a terra de Israel. Tá? Então, o Estado de Israel, ninguém acreditava. Nenhum dos pais fundadores do Estado de Israel, que é o Theodor Herzl, Sim. que era um advogado austro-húngaro, que morava no Império Austro-Húngaro, nem ele acreditava. Depois que ele passou a acreditar, que é o fundador, o Theodor Herzl, é o fundador do moderno Estado de Israel. É um dos pais fundadores do moderno Estado de Israel. O primeiro congresso sionista foi ele que organizou, foi ele que escreveu o livro O Estado Judeu. Entendeu? Num período que todo mundo olhava assim e falava assim, não, isso não existe. Próprios judeus que viviam na Europa, na época, 1800, 1800 e pouco, estavam muito bem obrigados na Europa, falavam assim, Israel, ali só tem pedra, areia, não tem nada, o que eu vou fazer em Israel? Eu estou muito bem aqui na Alemanha, na Polônia, na Ucrânia, e aí vai, entendeu? Então você voltar para Israel, sabendo ou não, você está cumprindo uma profecia bíblica. Meu Deus. E Perceberam? tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle. Tudo. Então, quando você faz aliar, como eu disse, sabendo ou não, você está cumprindo uma profecia bíblica. Verdade. Tá? Você está voltando para casa. Tá? Quando eu fiz aliar em 2016, tá? É assim, você chora. A hora que você chega no avião, eles vão te pegar no avião, eles foram nos pegar no avião, eu, minha família. Tá? A hora que você chega, você vai para uma área do aeroporto que você é recebido, entendeu? Onde você tem lá, bem-vindo ao lar, um painel bem grande, escrito em vários idiomas. Ai, Jesus. Eu também. Eu não tô aguentando esse podcast. Eu vou chorar aqui, gente. Eu quero falar um negócio depois também. Sim, e aí você chega ali, eles dão um tempo para você. Você está voltando para casa. Tá? E está escrito em português. Eles perguntam, vocês estão vindo de onde? Porque quando nós chegamos lá, chegamos nós do Brasil, chegaram franceses e chegou pessoal da Ucrânia, Rússia, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tinham 3 nacionalidades chegando ali, voltando para casa. Cada um com a língua, né? Sim. A língua de origem. Tá? E eles perguntavam, do Brasil, tal. A gente tinha até algum crachá, que a gente já saiu de São Paulo aqui com aquele crachá e tal. Aí ele, brasileiro, aí apontava assim.
bem-vindo, em português, bem claro, bem grande, bem-vindo ao lar. Você está voltando para casa. É difícil. Entendeu? Aí nós paramos, ficamos olhando assim, eu e a minha família ficamos olhando e tal. E eles dão um tempo, eles falam, pode ficar aí tranquilo, dão aquele tempo ali para você ficar olhando. A hora que eu olhei, todo mundo chorando. Meu filho chorando, todo mundo chorando. Meu Deus. Olhei para os franceses lá, todo mundo. As lágrimas escorriam. É assim, nunca, jamais eu vou esquecer esse momento. Que eu estou voltando para casa. Tudo bem, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, meu país é aqui, meus pais estão aqui. Mas você chora. Você chora. Né? A emoção. Porque você, né, no ano 132, nos expulsaram dali, mas Deus falou, eu vou trazer eles de volta. E assim acontece. Eu estou falando aqui o meu exemplo. Eu estou com a voz embargada aqui. Mas isso está acontecendo o tempo todo. Né? Os judeus espalhados pelo mundo, voltando para Israel, cumprindo a profecia bíblica, a promessa. Né? E falando da perseguição, falando da guerra, isso é bom saber também, do conflito. Israel sempre teve um conflito porque o mundo não aceita isso. Como um país pequeno, tem toda essa tecnologia, é tão perseguido, tem um livro, né, que é o livro mais lido no mundo. Exatamente. E as profecias estão se cumprindo. Eu até costumo dizer, no outro quadro que eu tenho aqui no Despluga, que é o Teologando, eu sempre falo, todo o episódio eu falo, nós estamos vendo o Apocalipse em 3D. Nós estamos vivenciando isso. E isso é muito forte, você está falando aí, meu coração está aqui, a lenda de Deus. O milagre de Israel, né, só para a gente fechar, o milagre de Israel, isso também eu falo com os grupos. No ônibus lá, a gente vai falando, né, porque entre um site e outro, tem uns deslocamentos de ônibus, a gente vai conversando, vai batendo papo, né, para não ficar aquela aula chata de história, aqui 1800 e tanto, 1200 e tanto, não. Tem que conversar, bater um papo e trazer a experiência para hoje, para agora. Então, por exemplo, eu falo, olha, o nosso imperador Dom Pedro II, em 1876, peregrinou a Terra Santa. Ele fez o que vocês estão fazendo. Logicamente que não tinha ônibus na época, nem nada. Ele chegou de navio, a cavalo, ele passou um mês na Terra Santa. Ficou hospedado em Jerusalém e andou tudo aquilo. E tem um diário. O diário de Dom Pedro II, a visita de Dom Pedro II à Terra Santa, a peregrinação dele. Ele escreve tudo ali. E eu falo assim, olha, vocês estão vendo... Aquele livro que você me passou. A viagem de Dom Pedro II à Terra Santa. E o Dom Pedro II era muito culto. Dom Pedro II falava hebraico fluente, sabia? Sério? Falava fluente hebraico. E ele escrevia no diário dele as impressões, o que ele estava vendo. Tá? Só que ele foi numa época onde Israel não tinha renascido ainda. 1876. Não tinha acontecido esse milagre. Sim. Né? E aqui, a promessa é, o deserto vai florescer. Sim. 65% de Israel é deserto. Não, nós vamos chegar no ponto, na parte das curiosidades. Quando a gente estiver finalizando o podcast, nós vamos entrar na parte das curiosidades, porque são muitas, viu, Joel? Eu vou até perguntar, tem quanto tempo aí já? Eu acho que nós vamos fazer parte 1 e parte 2. Vai ter que ser. E na parte 1 fica registrado que o Yoel veio de Israel fazer 2 apresentadores irem às lágrimas. Sim. Isso não estava combinado. É verdade, não estava combinado. Mas eu fui às lágrimas lá em Israel, no Museu do Holocausto. Então, ele falando aqui das perseguições, tudo, é bom falar essa parte, né? 6 milhões de judeus mortos, né? Pereceram. Então, gente, eu fui pela primeira vez, como eu falei, eu fui como turista, quando eu fui a primeira vez lá, e estava no roteiro ir ao museu. E, então, eu estava seguindo, né? Não fui eu que fiz a caravana, não fui eu que montei. Hoje eu monto roteiros junto com Israel, ele manda de lá, a gente ajusta e os roteiros são nossos para levar nossas caravanas a Israel. Mas aquele eu fui para conhecer. Sim. E aí estava o Museu do Holocausto, eu fui, não consegui. Eu entrei e aí quando eu comecei a ali ver o que eu vi, o que tem lá, que só quem for vai ver, também não vou falar, que é para quem quiser ir à Terra Santa ver. E tem gente que gosta de ir ver aquela história toda ali. Eu não consegui. Eu saí pela outra, entrei por uma porta, saí pela outra, assim, rapidamente, fui chorar, né? Até todo mundo terminar a visita, eu chorando lá fora.
Porque o sentimento ainda tá ali, a emoção está ali, né? Não dá. Tá Então, naquele local. Então é tudo isso que ele falou, é propósito, é cumprimento, tem alguma coisa Sim. que quem vai lá vai sentir. Não tem como ir a Israel e sair sem sentimento nenhum, não tem. Meu Deus. Tem muito sentimento ali. Sim. Muita história, tudo isso que ele falou pra gente. Uma coisa que o Joel, chamamos de Joel aqui, né? Mas é IOL, né? Explica aí pra gente. No hebraico, você não tem J, tá? Você não tem J, então é fácil. Uma aulinha de hebraico bem rápida aqui. Sim. Onde você vê J, substituiu pelo nosso Y ou pelo I, tá? Então, Joel com J, IOL. O meu nome hebraico é IOL. Por exemplo, você não tem Jerusalém. Sim. Não existe Jerusalém. Ierushalayim. Ierushalayim. Jonathan, Ionatan. João, Iohanan. Tá? Então é fácil. Viu J, bota I. Nosso I aqui. Só que pro brasileiro, a pronúncia é uma coisa difícil, né? Então eu falo para o pessoal, olha, meu nome é Ioel, mas você pode me chamar de Joel. Então a maioria dos grupos me conhecem por Joel. E conhece bem conhecido. Sim, não... Tá dando uma aula pra gente aqui. Agora, que honra eu, como agência de viagens, ter um guia desse em Israel para me receber. E ele vai falar da agência também, né, Joel? Que agora você é agência receptiva. Nós temos um em receptivo Jerusalém. lá, né, para todo Israel, né, uma agência chamada Eretz Hatikva, né, que faz toda essa parte, o receptivo, né, a chegada no aeroporto, a recepção, o ônibus, os hotéis, né, os locais, os sites, né, tudo isso a gente faz, né, presta esse serviço com muita alegria, como nós estamos falando aqui para vocês. Chegando lá, vocês vão sentir isso, né? Para que essa viagem tenha um propósito. A palavra-chave é propósito. Propósito, tá? sim. Você sair de lá com algo, com a semente plantada no teu coração que vai frutificar aqui. É uma coisa que eu falo para os grupos também. Eu falei, pessoal, a viagem não acaba. Tá? Eu recebo WhatsApp de pessoas que foram com coisas que aconteceu depois da viagem, que eles linkaram, fizeram uma ligação com a viagem lá. Naquele dia eu estava em Cafarnaum. Meu Deus. Deus me falou algo e aconteceu 1 ano depois, aqui no Brasil. Seu caso, né? Meu caso. No Mar Morto. Seu caso, exatamente. Lembrei de mim ele falando. Entendeu? Meu Deus. Então é isso, a gente faz isso com muita alegria. É o meu. Você sabia que eu não tinha plano de ser guia? Sério? Foi algo assim que... Como que foi esse chamado? Como é que foi? Eu fiz aliar e aí eu descobri que tinha um curso. Porque para você ser guia lá em Israel, hoje eu não sei, mas na minha época são 2 anos de curso, 2 anos, onde você estuda geografia, história das 3 religiões, clima, botânica, arqueologia, economia, política, tudo. Aí eu achava que eu tinha que fazer aquele curso porque era o país que eu estava chegando. Eu falei, poxa, eu preciso conhecer Israel. Sim. Não só... Eu já conhecia, logicamente, mas eu falei, eu preciso conhecer Israel como um israelense. Sim. E aí eu passei, me matriculei no curso e eu não sabia que aquele curso... Assim, sabia mais ou menos, mas não estava interessado em seguir. Eu queria fazer o curso para aprender. Logicamente que depois que eu terminei, o pessoal falou assim, aí você não vai fazer o exame do Ministério do Turismo? Eu falei, exame? Porque não basta você fazer o curso de 2 anos. Você tem que passar numa banca examinadora do Ministério do Turismo, prova escrita, prova oral, que é muito difícil. Sim. Aí imagino. É um lugar tanta história, com tanta você cultura. Tem 50 minutos onde você tem que falar responder qualquer pergunta sobre tudo. Sim. Sobre história, clima, botânica, geologia, que é difícil. Sim. Geografia, arqueologia, imagina. Poxa, a preparação para isso leva meses, porque você pode ser inquirido, tem uma parte que é a parte que você escolheu para apresentar para a banca, tudo bem. Aí eles vão perguntar em cima daquilo que você apresentou. Sim. Maravilha. Isso aí você tem que saber. Sim. Mas depois tem um tempo que eles podem fazer perguntas sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Aí que é o difícil. Meu Deus. Entendeu? Não é para qualquer... Gente, olha o guia que vai receber vocês, tá? Gente, já entre em contato com a Helena Oliveira. Eu estarei nessa caravana, se Deus assim permitir.
E nós iremos tudo para Israel. Bora, Vivi? Leia, vamos? Helena, bora para Israel. Vamos para Israel. E nós vamos ser recebidos ali, gente, pelo Joel, com toda essa bagagem de conhecimento, especialista mesmo, né? Que vai nos guiar ali, mostrando todo o roteiro ali que vai ser montado, né? Que já está montado, enfim. E eles vão vender o peixe deles aqui mais uma vez. O Joel vai falar novamente aqui do receptivo, né? A Helena vai falar também aqui onde vocês podem encontrar eles, o Instagram. Fica à vontade. Vai lá, Helena, pode... Eu? Então tá. Isso, bom, fala. Meu Instagram, para quem quer ir à Terra Santa, conhecer Israel, com Joel aqui, né? O nosso guia, nossa agência receptiva em Jerusalém, direto com a agência Agatur Viagens. Então é só entrar no Instagram, envia um direct para nós, @Agatur Viagens. Ou então no meu pessoal também, @Helena Agatur. E o Joel vai deixar aqui agora o Instagram dele, como ele pode ser também encontrado, e fazer o convite para todos vocês irem à Terra Santa. Se conectando com a Helena, você está conectando conosco lá, né? Sim. Com tudo, essa estrutura que nós falamos, que vai estar à sua disposição lá. Sim. Tá? O meu Instagram é @IOEL, com Y, né? Sim. YOEL, Belmont, com T mudo no final, Belmont. IOEL Belmont, @IOEL Belmont. Fala o seu canal no YouTube, ó. O canal do YouTube é Joel em Israel. Tá? Nós temos um canal, pediram tanto e... É bom, eu não sou muito ligado Bom, mas quando nós estivermos lá, nós vamos fazer uns conteúdos, né, Helena? Vamos, com certeza. Pra gente aí postar. no nosso canal agora nós já fizemos e estamos postando algum conteúdo com relação às festas bíblicas. Sim, legal. Tá? Bacana. A festa de Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, né? A festa da alegria. Rosh Hashanah, Hashanah. Torá, que é a festa da alegria, enfim. Sim. Essa ideia de passar um pouco da cultura, do conhecimento, para que quando você chegar lá, você tenha assim a viagem seja melhor aproveitada. Sim. Entendeu? Porque Sim. você já tem uma base ali para a gente aproveitar melhor a sua visita, a sua estadia lá em Israel. Olha, vamos fazer o seguinte, vai ter parte 2, viu? Quando você estiver aqui novamente, a Helena vai falar: Silas, o Joel está aqui, eu vou estar te acompanhando também nas redes sociais, você vai voltar aqui e vamos ter a parte 2, mas agora nós vamos entrar numa parte aqui de curiosidades. Eu vou fazer a pergunta, aí a resposta mais branda para a gente conseguir o máximo de perguntas possíveis aqui, de questões lá de Israel que você possa trazer à luz do que é um mito ou verdade, porque acontece tantas coisas, né, que as pessoas vão falando que tem, não tem. Aí eu vou te perguntando aqui aquilo que você pode responder, tá bom? Vamos lá. O projeto do terceiro templo é verdade ou um mito? É verdade. É verdade? Tem esse projeto? Tem. Quem for a Jerusalém, bem rápido, né? Porque para a gente pode fazer uma visita, inclusive, ao Instituto do Templo, que fica em Jerusalém, que fala tudo sobre a reconstrução do terceiro templo. É verdade. E os utensílios foram. Você pode fazer uma visita lá em português, vendo os objetos, o projeto em si. Não tem nada escondido, não. É aberto. Está lá. Instituto do Templo, em Jerusalém. O candelabro já está lá no centro. O candelabro está exposto na praça. É o local que a gente visita também, né? Tem fotos lá. Tem fotos, sério? enfim. Todo grupo tem que passar ali. Tá? Que é a menorá de ouro, aquele candelabro que está exposto no centro do bairro do quarteirão judaico. São 4 quarteirões, né? No centro do quarteirão judaico. A gente vai lá também. Aquela couraça do sacerdote, a veste, isso, do sumo. O peitoral com as 12 pedras das 12 tribos, a veste. Meu Deus. Tudo isso é verdade. Não é mito. Gente, outro ponto. A vida no Mar Morto? Não. Né? E sim. Tá? Não e sim. Por que não e sim? Porque existe um fenômeno que está acontecendo hoje chamado os bolanes, muito explorado, muita gente já tem vídeo sobre isso e tal, tá? Que é a água doce nascendo. São crateras que se abrem em volta do Mar Morto. Existe uma explicação para isso, e não tem tempo para explicar aqui agora. Sim. Tá? Que é exatamente a água da chuva que penetra e não consegue entrar no Mar Morto, ela fica armazenada num grande aquífero ali, tá? Que dá uma pressão para cima, abre uma cratera e surge água doce ali. Sim. E nesse local que fica na margem, tem peixe. Sim. Por isso que eu disse sim e não. Tá? Nessas crateras já tem peixe. No mar em si não, porque a salinidade é muito forte. O próprio mar. Tá?
Sim. Então, sim e não. Sim e não. Gente, mas é uma profecia também, gente. Também tem uma profecia. Vai se ligando aí nas perguntas. Uma profecia bíblica, enfim. Eu não teria tempo de explicar isso aí. Mas... Fica na parte 2, esses pontos. Outro ponto aqui. Está chovendo no deserto ali em Israel? Tem um período de chuva no deserto. Né? Até a Bíblia cita isso também, as torrentes do Negev. Tá? O deserto do Negev é um ambiente que é deserto. Tá? O que é deserto? 200 milímetros de chuva abaixo é considerado região desértica. Mas nunca chove? Chove, mas só num determinado período e naquele dia ou semana é muita chuva. Tá? Então você tem verdadeiros rios correndo no deserto, que é o que a Bíblia chama de as torrentes do Negev. Sim. Tá? O profeta Isaías profetizou também. Exatamente. Sobre isso. E que vai florescer. É porque eu gosto. Vai florescer. Meu Deus. E para finalizar, é a última aqui, gente. Tá acabando, gente. Eu queria ficar mais tempo aqui, mas vamos lá. O rio Eufrates está secando? Tá secando, né? Como um fenômeno climático também. Né? Muitos rios estão secando. Sim. Né? E a região ali é uma região deserta. Nós estamos falando do rio Eufrates, fica no Iraque. Sim. Né? Fica bem a leste ali de Israel. E as informações que nos chegam é que está realmente secando. Está diminuindo o seu nível. Né? Por questão da mudança climática. Eu sei que você deve estar com a interrogação aí. Mas existe um significado... Não, sabe o que acontece? Porque essas perguntas que eu estou fazendo para o Yoel, porque eu estou até aproveitando, porque como ele está lá em Israel, eu vou até justificar o porquê dessa questão do rio Eufrates. Existe uma profecia de que a escatologia, eu gosto muito de escatologia, de estudar o fim dos tempos. Eu gosto muito. Então, o que acontece? Existe uma profecia de que Israel será... É uma profecia, tá, meu povo? Então, que Israel será atacado por muitas nações e irá passar pelo rio Eufrates. O rio Eufrates vai secar e que ali vai passar exércitos. Isso, né? Mesmo. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse, é final dos tempos. Aí, assim, tem algumas perguntas mesmo, que são perguntas que eu vejo, acompanho nas redes sociais, que são dúvidas de muitas pessoas, né? Sim. Então eu estou trazendo aqui não como uma forma de que o Joel falou isso, aquilo, não, é questão de curiosidade mesmo, escatológica. Eu estou aproveitando esse momento aqui, que eu sei que é a dúvida, se é a minha dúvida, com certeza é a dúvida de muita gente aí que gosta de estudar sobre isso, sobre esse tema, tá? Eu acho que era isso, e assim, é um prazer mesmo ter a sua presença aqui. Estou muito feliz. Obrigado, Helena, por ter trago o Joel aqui. Assim, eu tenho certeza de que esse podcast está abrindo o ano, né? Nós estamos nessa nova temporada aqui no Despluga Podcast e eu tenho certeza de que veio, assim, de propósito mesmo de Deus, sabe? Vai ser um ano, assim, de colheita, grandes colheitas. E nós cremos muito nisso, aqui para o Despluga Podcast, para os projetos que a Helena está tocando também. E estaremos, se Deus quiser, se Deus assim permitir, esse ano estaremos com você lá. E vamos fazer muitos vlogs e stories, né, Helena? Qual a expectativa disso, Helena? Com certeza. Grande, né? Expectativa muito grande. A vinda do Joel aqui no início do ano é um sinal, né? Sim. Que estaremos lá ainda em 2025 com as nossas caravanas. É isso aí, gente. Eu vou passar a palavra novamente para eles despedirem aqui e vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio dessa nova temporada do Despluga Podcast. Yoel, vou te chamar de Yoel, pela pronúncia correta. Hebraica. Até porque é hebraica, até porque eu quero muito aprender hebraico. Vamos fazer, Helena. Claro. Vamos já aprender. Comecei. A Helena já começou, é verdade. A Helena já sabe. A Helena já. Eu que vou ter que correr para alcançar o nível ali da Helena para a gente chegar lá falando hebraico. Pode olhar aqui para a câmera, no fundo dos olhos aí do pessoal que está nos acompanhando e deixa uma mensagem para essa galera. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a você, Silas, a Helena, né, por esse momento, por esses instantes aqui, num momento tão importante, né, da história de Israel, da história do povo judeu, um momento difícil, mas um momento de esperança. Né? A palavra que eu quero deixar para você aqui é esperança. Tá? Não adianta quererem destruir o povo judeu, nem o Estado de Israel. Não vão conseguir. Por quê?
Não sou eu, Joel, que estou falando isso. Tá? Mas a palavra diz que há um propósito e que Deus guarda Israel. Deus mesmo guarda Israel. Tá? E eu quero deixar aqui esse convite para você, agradecer, né? E, enfim, e deixar esse convite, né? Para você estar conosco lá, para trazer esse patrimônio espiritual para você também. Sim. Tá? Muita informação que vai fazer sentido, vai fechar determinados pontos na sua vida que vai te transformar. Eu estou falando isso por experiência dos grupos que nós temos recebido lá. Então, estamos aguardando vocês lá em Israel. Show de bola. Helena, fica com a palavra. Um convite para todos vocês que querem conhecer Israel, ir à Terra Santa, andar por onde Jesus andou. Se esse é o seu sonho, realize, nos procure, entre em contato. E 2025 estaremos em Israel. É isso aí, gente. Agatur Viagens, realizando sonhos. Olha aí, que massa. Pode fazer uma campanha com essa frase. E ficamos por aqui nesse primeiro episódio do Despluga Podcast, nessa nova temporada de 2025. Curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva aí no canal. Manda aí para todo mundo para gerar o link, que eu tenho certeza de que vai despertar, né, aqueles que estavam temerosos de Israel vão sentir aí a vontade, o desejo de visitar essa Terra Santa. 2025 é o ano da colheita. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. E finalizando aqui o Despluga Podcast, não querendo finalizar, mas temos que finalizar. Até a próxima. Fui!